Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, mais um dia abençoado que o Senhor nos deu. Desejo para você as mais ricas bênçãos do Senhor. Desejo para você a paz de Deus sobre você. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Fé, o seu podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje um texto na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 em diante. Atos 8, 26. Para você entender, o livro de Atos, ele é o livro que conta os atos dos apóstolos. Enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João contam o que Jesus fez na terra, depois de morrer e ressuscitar. Quando está indo ao céu, antes de subir ao céu, Jesus dá uma ordem dizendo: agora é vocês que vão ao mundo todo, irão pregar, anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então Jesus ele dá uma ordem aos discípulos e ele diz: olha, sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, nenhum mal se sucederá a vocês. E ele vai dando, delegando autoridade então à igreja. E nós vemos no livro de Atos o que os apóstolos fizeram, esses homens que Deus levantou lá no início. Mas é interessante que o livro de Atos não se detém apenas ao que aqueles 11 homens, depois 12 novamente, fizeram. Você vai ver que uma segunda geração que é salva começa a se mover e a fazer as mesmas obras também. Você vai ver Estevão, você vai ver Filipe, você vai ver vários homens que já não são daqueles 12, mas são pessoas que foram ganhas pelos 12. Ou seja, os atos dos apóstolos, e apóstolos significa enviados, eles se estendem a todos nós, porque todos nós que recebemos a Cristo somos também enviados a este mundo. Enviados como emissários de Deus, como representantes do céu, para levar o reino de Deus a esta terra. Então os atos dos apóstolos ainda estão sendo escritos. Nos dias de hoje, Deus ainda está escrevendo no céu o livro que conta o que nós estamos fazendo nessa terra em seu nome. Guiados pelo seu Espírito, guiados pela sua mão. Olha que honra! Você e eu podemos fazer parte de algo eterno, de uma história eterna, a história do resgate da humanidade, a história da salvação, a história da bondade de Deus se manifestando aos homens, aos pecadores. Que coisa linda! Você e eu podemos fazer a diferença, isso é maravilhoso. Dedique-se, faça o que estiver à sua mão, que Deus colocou diante de você. E aqui em Atos 8, 26 nos conta uma parte, um pedacinho da história de um homem chamado Filipe. Filipe era um discípulo dos discípulos e ele se tornou um homem que fazia o bem, tanto que ele foi reconhecido pela comunidade e se tornou um dos diáconos daquela primeira igreja. E o seu trabalho era servir as mesas, era levar alimento para os necessitados, mas ele não se limitava a isso, ele também pregava o evangelho, orava pelos enfermos, mostrando que ninguém está limitado quando está em Cristo. Não existe cargo ou função que delimite os limites do que Deus pode fazer através da sua vida. Você não precisa de um cargo, de uma função para nada. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. E Deus faz o que Ele quer. E aqui em Atos 8, 26, conta um pedacinho da história do que Filipe fez e diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Olha só, aqui já está falando de Jerusalém e Gaza. Bom da gente lembrar desse conflito que está tendo hoje, para orarmos também pela paz em Jerusalém, pela paz em Israel, pelo fim desses conflitos. Pelo povo palestino também, pela sua salvação. E este se acha deserto, este caminho se acha deserto.
Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha ele lendo o profeta Isaías. Então é interessante que aqui, primeiramente, nós vemos o que? O anjo diz para Filipe: vai para um caminho que eu vou te mostrar, vai lá no deserto. E era um caminho distante, ele se dispôs e foi rápido. Não ficou se enrolando quando Deus disse vai. Chegando lá, ele encontrou um homem numa carruagem. Um homem. Esse homem, ele era um etíope, ou seja, um homem negro. Filipe não teve preconceito algum. Filipe sabia que Deus criou todas as raças humanas, todas as etnias, os povos. Esse homem era um homem importante e ele já conhecia a Bíblia, porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Certamente lá na sua cidade, na Etiópia, já haviam sinagogas e ele já havia conhecido a lei de Moisés. Ele já era convertido ao judaísmo. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Então, de certa forma, parecia: opa, já é um homem religioso. E é um homem de outro povo. Filipe podia ter parado, mas ele seguiu e ouviu a voz do Espírito Santo. Então aqui diz, que ele vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Então, para acompanhar o carro, Filipe teve que correr, teve que se esforçar. Às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas difíceis. Era uma carruagem, certamente cavalos puxavam. Filipe teve que correr atrás para poder se aproximar do homem. Quanto vale uma vida para você? Quanto vale uma alma para você? Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, mas a gente tem que se esforçar um pouquinho para alcançar essas pessoas. E aí diz que ele ouviu ele lendo o profeta Isaías e perguntou: você compreende o que vens lendo? E o homem respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para subir e assentar-se junto com ele. Filipe fez uma pergunta sábia: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo? Às vezes as pessoas estão passando por uma situação e a pergunta que a gente tem que fazer é: você já entendeu o que Deus está querendo falar com você? Você que lê a Bíblia, é uma pergunta: você entende o que você lê? Às vezes nós precisamos de ajuda para entender, precisamos de alguém do nosso lado, ou nós podemos ser aqueles que vão ajudar as pessoas. E aí diz no versículo 32: ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Esta passagem faz parte do texto do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala sobre o homem que viria, o enviado de Deus, o santo de Deus, o Messias. E fala que esse Messias sofreria na mão dos homens. Seria morto injustamente, mas na sua morte ele carregaria sobre si os pecados da humanidade, as enfermidades da humanidade. Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores. Fala que
ele expiaria os pecados e que no final Deus faria, né, ele ver o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, fala da ressurreição, que ele não ficaria na cova, fala de Jesus. Então aqui Filipe teve a oportunidade de explicar para esse homem que o homem de quem o profeta falava já havia nascido e realizado toda essa obra, e que se chamava Jesus Cristo. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é permitido, é lícito, se você crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Sabe, queridos, é muito interessante o que Deus faz. Deus coloca a gente no caminho de pessoas. Nós anunciamos o Evangelho, e aí o Evangelho não é mais nosso. O Evangelho toma o coração das pessoas e gera nelas um desejo de serem filhos de Deus. Foi assim também com você e comigo. Um dia a palavra entrou no nosso coração e gerou em nós um desejo de sermos filhos de Deus. E é interessante que esse homem na hora diz: eu quero ser batizado. Na hora, ali, o que me impede? Tem água aqui. Alguma coisa me impede de ser batizado. Sabe que hoje em dia tem muitas igrejas e religiões que colocam impedimentos, que dizem: não, você tem que fazer primeiro um estudo, um curso, um treinamento, vamos analisar a sua vida por um tempo. Gente, não fizeram nada disso, porque não sou eu quem julgo os pecados dos homens. Jesus não veio para julgar os pecados, Jesus veio para perdoar os pecados. Quem é que precisa de um banho? Quem está sujo. O batismo é o banho mais completo que existe, porque ele nos lava de todo o nosso pecado, e ele é uma confissão pública de que Jesus é o nosso Senhor, de que Jesus é o nosso Salvador, de que nos convertemos a Ele, que nos entregamos a Ele. O batismo é para todos os que creem. Filipe disse: é permitido se você crê de todo o coração. E ele disse: eu creio. Houve uma confissão, e diante da confissão Filipe desceu esse homem às águas. Eu quero incentivar você que ainda não é batizado nas águas. Você que ainda não é batizado. Quem sabe você foi batizado quando era um bebezinho. Os seus pais fizeram um ato de amor no entendimento deles, mas não foi uma decisão sua. Jesus disse: aquele que crer e for batizado. Eu entendo biblicamente que a fé vem primeiro. Primeiro preciso crer, e o batismo é o resultado do que eu creio. Então, se você ainda não é batizado, se você não tomou essa decisão conscientemente, agora você tem a oportunidade. Procure uma igreja, diga: eu quero ser batizado, eu creio no Senhor Jesus. Há uma bênção, porque Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. A maior bênção de todas é a salvação. Você se torna cidadão do céu, você tem uma herança em Deus, você se torna filho de Deus. Então, a hora que você entrega o seu coração ao Senhor, você passa a estar apto ao batismo. Não há restrições. Mas o meu passado, seu passado foi lavado pelo sangue de Jesus no dia que você se arrependeu dos seus pecados. Aqui na igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo, nós vamos ter um batismo para toda a região do Vale dos Sinos. No dia 26 de novembro, daqui a um mês, um grande culto de batismo no domingo pela manhã. Se você quer se batizar, nos procure. Nós temos um link, você pode se inscrever, participar conosco. Não é restrito apenas a pessoas que congregam nesta igreja. Quem sabe você está procurando uma igreja, quem sabe você ainda não é membro de nenhuma igreja, quem sabe na sua igreja não tem batismo agora, você pode se batizar conosco. Nós vamos ter aí um estudo específico do batismo dia 25, que é no sábado à tarde, e dia 26 pela manhã, no domingo pela manhã,
um grande batismo, uma celebração. Então eu tenho certeza que Deus está conduzindo muitas pessoas a esse momento. E você pode ser uma delas, você, o seu amigo, quem sabe alguém na sua família que ainda não é batizado. É a oportunidade. Quem sabe você hoje é o etíope, é essa pessoa que está recebendo o anúncio do Evangelho. E você toma a decisão, você diz: eu quero ser lavado, eu quero receber a nova vida. Alguma coisa me impede ao batismo? Nada te impede. Mas talvez você hoje é o Filipe. Você é aquele que vai correr para alcançar pessoas e para levá-las a Cristo e anunciar o amor de Deus. E essas pessoas serão salvas. Amém? Você pode ser um Filipe hoje enviando esse devocional, mandando para um amigo, para uma amiga, porque Deus ama todas as pessoas. Por que Filipe correu atrás desta carruagem? Porque Deus mandou. Porque Deus tem um interesse para que todos os seus filhos sejam salvos, estejam em casa. Amém? Querido Deus e Pai, eu oro hoje pedindo que o Senhor abra o entendimento das pessoas sobre a salvação e sobre o batismo. Que esse homem tome a decisão pelo batismo, esta mulher, este jovem. Nada lhe impede, Senhor. Basta crer de todo o coração e desejar uma nova vida em Cristo. Eu peço, Senhor, levanta mais Filipes, mais homens e mulheres dispostos a servir, dispostos a buscar o perdido, a anunciar o Evangelho aos seus amigos, pessoas no caminho. Dá-nos coragem e força, que as igrejas se dediquem, Senhor, a buscar os perdidos. Eu oro, Senhor, pedindo uma onda de salvação e pedindo por esse batismo no dia 26 de novembro. Envia, Senhor, este homem, esta mulher a tomar essa decisão. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia. Seja cheio do Espírito Santo.